E aí, tudo bom? Espero aí que todos estejam bem. Gostaria de agradecer pela sua atenção e o seu tempo. Cada coisa que a gente passa na nossa vida e no nosso dia a dia tem um lugar certo para a gente poder armazenar isso dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Mas será que a gente consegue colocar isso em prática no nosso dia a dia? Qual é a forma que você para se conscientizar e para se avaliar quando as coisas estão acontecendo no seu dia a dia e você está guardando aquilo no lugar certo, aonde deveria mesmo de fato? Então, no vídeo de hoje, o que eu vou tentar partilhar com vocês é como que a gente armazena essas informações. Porque assim, se a gente coloca as coisas no seu devido lugar, isso ajuda muito para quando a gente vai tratar sobre determinado assunto, a gente acessar aquela informação. Fica muito mais fácil e uma forma muito mais clara que a gente consegue resolver aquilo. A gente tem uma eficiência em relação a resolver aquela situação e aquele problema. Porque quando as coisas ficam tudo misturada, isso às vezes acaba cansando a gente mesmo. Às vezes a gente se sente, sabe, saturado mentalmente, parece que, nossa, aonde que eu tenho que resolver isso, resolver aquilo, mas de que forma que eu faço isso, de que forma que eu consigo realizar aquilo, e qual o momento correto que você se sente, o momento correto de você resolver as coisas. Será que eu estou resolvendo as coisas no seu devido tempo? Será que eu estou conseguindo saber priorizar o que de fato é prioritário, né? Então, quando essas coisas acontecem no nosso dia a dia, todo mundo passa por isso. Muitas pessoas que eu converso aqui em atendimento sempre me questionam em relação a isso, né? De que forma que a gente pode tentar contribuir e ajudar as pessoas como melhor se organizar aqui dentro. Então, o que eu sempre tento passar é assim, é como se a gente tivesse o nosso guarda-roupa, né? E ali está tudo bem organizado, tudo bem feitinho, cada coisa em seu lugar. Se às vezes a gente tem uma situação para a gente conseguir realizar, vamos sair. E se eu tenho pouco tempo, se eu tenho as coisas no seu devido lugar, é mais fácil para eu conseguir acessar aquelas informações e saber onde cada coisa está. Agora, se eu não sei muito bem onde as coisas estão, o que acontece? Se eu tenho pouco tempo, eu vou fazer aquilo. Mas, às vezes a gente acaba alimentando um sentimento, às vezes, de nervosismo, euforia, porque às vezes a gente não sabe, achava que uma coisa está em um determinado local e às vezes não estava ali, e às vezes a gente acaba criando uma certa ansiedade. Quando isso se repete de forma constante na nossa vida e no nosso dia a dia, em relação aos nossos pensamentos, né? Isso que eu estou traçando é um paralelo para que a gente possa discernir melhor a informação que eu estou tentando transmitir, que fique de forma mais clara. É como se fosse assim, eu tenho que resolver uma situação em relação a algo que está acontecendo com os meus pais. Só que antes disso, eu tinha uma outra situação que não foi bem resolvida na minha faculdade, com os meus amigos, outra situação no meu trabalho. E aí quando eu chego para resolver aquela situação com os meus pais, se eu comigo mesmo não saber interpretar que cada uma dessas coisas tem o seu lugar, quando eu chego ali para resolver, pode ser que às vezes a força, a energia que eu vou emanar ali para aquela situação, às vezes seja uma coisa muito maior do que realmente é. Por quê? Porque eu não soube dimensionar qual que é a ênfase que cada uma dessas situações tem, né? Daquilo que eu precisava realmente, de fato, armazenar e guardar dentro de mim. Então, quando a gente começa a separar isso e a gente conversar com a gente mesmo e a gente começa a ter isso de forma muito clara dentro de nós, isso ajuda muito em algumas coisas que às vezes a gente acaba criando. Algumas delas é a própria ansiedade, né? Que às vezes é uma saturação que às vezes a gente tem de muitas informações e não saber onde as coisas estão guardadas. Então, quando a gente vai falar com uma pessoa, às vezes dá uma ênfase muito a mais e muito maior do que a própria situação se faz. E às vezes a gente poxa, eu não estou conseguindo entender porque eu estou fazendo isso. Então, quando a gente começa a se conscientizar sobre essas coisas,
onde cada coisa tem o seu devido lugar, fica mais fácil da gente processar, fica mais fácil da gente entender e aceitar as situações com a gente mesmo, e a gente começa a resolver as coisas com as pessoas de uma forma mais justa, né? Para que eu dê a devida ênfase e, né, para aquela situação como realmente é, sem eu pegar coisas de outras pessoas e outras situações e colocar nessa, entendeu? Então aí eu queria compartilhar um pouco sobre esse conhecimento, algo que eu venho tentando desenvolver e aprimorar com o tempo, cada vez mais e mais. A gente não acerta sempre, mas o importante é a gente ter um horizonte e saber aquilo que a gente tem que sempre tentar praticar e melhorar, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva. Toda semana tem um vídeo novo. E por favor, ajudem aí a compartilhar essa ideia, marquem seus amigos, né? Suas amigas, as pessoas que vocês veem às vezes que a gente pode contribuir e ajudar de forma positiva. Tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.